Fechou. Maravilha. Então, nossa sessão está sendo iniciada. Maravilha, gravando. Primeiramente, um prazer te conhecer, meu querido. Maravilha. Prazer também, você parece que é um cara famoso aí, né, nas redes sociais. Cara, eu vou falar para você, faz algum tempinho que a gente está aí ajudando as pessoas com uma metodologia, um método diferente. Pode ter certeza que eu vou te ajudar nesse momento. Você vê que é muito top mesmo, tá? Vou tirar todas as dúvidas. E antes de mais nada, eu vou só me apresentar bem rapidão aqui, cara, e vamos para cima, para frente, que para trás vem para pegar impulsão. Bom, meu nome é Marco Oliveira, tá? Nesses últimos 10 anos, Vitor Hugo, eu estudei, cara, tudo que você possa imaginar sobre a mente humana. Eu sou um cara extremamente curioso, estudioso. Eu devo ter estudado mais de 20 mil horas já, até perdi, tô nem aí com isso, o negócio é dar resultado. E há 6 anos atrás eu desenvolvi um método, tá? Onde eu me libertei dos males, eu entrei quase em estado depressivo, minha esposa também tinha ansiedade, tomava ansiolíticos, e até agora eu atendi mais de 1.300 pessoas com 99,8% de sucesso, porque duas pessoas apenas de mais de 1.300 fizeram o meu método e não foram curados. Por quê? Porque os bandidos não fizeram o método correto. Então, o que é o método? Só para você entender, que eu vou passar depois. Beleza. O método é um método de ensino, tá? Como assim ensino? Primeira coisa, você tem que aprender como a tua mente funciona, porque tudo começa na tua mente. E quando você aprende como a tua mente funciona, meu querido, você aprende a dominar. Não só a tua mente, mas também o teu corpo. Porque a ansiedade, ela desencadeia na mente, mas ela vai para o corpo, onde dá as crises de ansiedade, ou qualquer outro problema que a pessoa esteja vivendo, você ou qualquer outra pessoa, você vai entender isso. Nossa, você nunca mais vai precisar ir num psicólogo, num terapeuta, sessão de saco, médico, nada. Esse é o grande jogo. É a gente ser livre de uma vez por todas, tá? Então, assim, logicamente, eu só joguei um pouquinho aqui pra gente poder, mas eu quero depois pegar meu quadro e desenhar, só para você ver o que realmente o método pode fazer na sua vida. E eu só preciso fazer algumas perguntinhas rápidas aqui pra gente poder começar, ok? Perfeito. Sua idade é 16 anos hoje? 16 anos hoje. Show de bola, tá. Fala pra mim, mora com seus pais, tem algum irmão? Tenho. Eu tenho só um, ele tem 6 anos. A gente tem 10 anos exatos de diferença. Legal. Mora com os seus pais, normal? Moro com meus pais, Qual o nome do seu irmão? Arthur. Que cidade que você é, Vitor Hugo? Eu sou de Rio Verde, Goiás. Rio Verde. Cara, eu tô atendendo várias pessoas aí da região, hein, cara? Ó. Rio Verde não, onde tá a tal da Monsanto aí? Do quê? Monsanto? Monsanto? Rio Verde... Ah, não, aqui é Minas o seu, né? Não, o meu não é de Minas, o meu é de Goiás. É o do lado. Não, Goiás. Não, é Goiás mesmo. É que tem uns caras... Bom, tá. Se tem, não tem problema nenhum. É que eu conheço uma região aí. Meu querido, vamos lá, cara. Quero te ouvir um pouquinho. Qual é o seu problema? Como é que nós podemos te ajudar? Por gentileza. Bom, eu sou laudado com... Peraí, deixa eu só resolver. Meu microfone. Tá. Beleza. Foi. Eu sou laudado com ansiedade social. E eu fui laudado já tem vários meses, já foi ano passado, se eu não me engano, mês 11, mês 10, por aí. O que que acontece? Eu sou um cara que pensa demais nas coisas, entendeu? Por pensar demais nas coisas, eu sempre prefiro mais o meu lado racional do que o emocional, beleza? Só que é bom, às vezes, pensar demais ali, às vezes você evitar que um problema aconteça porque você já antecedeu ele, certo? Só que é ruim porque você internaliza muitas coisas, entendeu? E no meu caso eu tinha esse grande problema com pessoas, né? Hoje em dia nem tanto, a minha fobia, ela é muito específica. Se, por exemplo, eu estiver nesse quarto aqui e tiver lotado de gente, tiver mais umas 30 pessoas aqui dentro, e todas essas pessoas forem amigos meus, eu não me incomodo em hora nenhuma, entendeu? Eu não tenho problema nenhum com isso. Mas, se for gente que eu não conheço, que eu nem troquei ideia, aí a coisa começa a piorar, entendeu? Porque aí começa a subir a ansiedade, etc. Dá aquela sensação de que como se todo mundo estivesse me olhando e eu estivesse pelado, entendeu? É ruim. Então, eu já fiz tratamento com remédio, e a ansiedade, ela também atrapalha muito o meu sono, muito mesmo o meu sono. Já tem uns meses já que eu não consigo dormir por conta que a minha cabeça não desliga por completo. Então, mesmo que eu durma de 6 a 9 horas de sono por noite,
minha cabeça não desliga. É como se eu tivesse dormido só umas 2, 3 ali, entendeu? E eu preciso fazer esse acompanhamento com remédio, por enquanto tá sendo só o natural, não quero exceder o nível, porque tomar remédio nessa idade assim, né? Tomar um remédio de tarja preta, ou então remédio pesado demais nessa idade, depois é muito difícil de desmamar, se é que você me entende, né? Então, Sim. eu tô fazendo tratamento com um remédio natural, por enquanto eu tô com melatonina, né? Eu tava com o magnésio, mas eu parei porque eu vi que não tava fazendo muito efeito. E essa semana ela foi também estressante demais por conta de algumas coisas que aconteceram. E ontem, para eu conseguir dormir, porque cortisol tava alto demais, eu tive que tomar 2 remédios para dormir. Foi o Donarim de 50 miligramas. Eu tomei 2 comprimidos, aí eu consegui tomar de boa e hoje eu tô estável. Show de bola. Tomou, então, 2 Donarém. Eita, Isso, tá louco. de 50 miligramas. Ah, e o pior que eu tomei ele 7 horas da noite e ainda acordei 10 horas, entendeu? Aí eu fiz alguma coisa ali para mim comer, esperei o estresse abaixar um pouquinho, assisti alguma coisinha ali, depois disso consegui dormir de boa. Tá bom, primeiramente tô vendo que você é um cara inteligente, isso é muito bom, graças a Deus. Uhum. De vez em quando pega uns mais ou menos que tem que desenhar o ovo aqui pro cara entender. Bom, então você já percebeu que o seu problema ali é um pouquinho do estresse, né, cara? Isso, é o estresse. A minha rotina ela é bem sobrecarregada, mas eu sinto que se ela não for, piora. Entendeu? Piora bastante. Por exemplo, agora eu tô com 2 empregos, eu faço 3 terapias, eu estudo, eu treino e Você só. trabalha, que 2 empregos do quê? O que você faz? Um eu trabalho no compras como CLT e outro eu tenho uma loja de roupa. Eu sou um empresário lá, né? Então eu vendo e eu compro, Entendeu? Tá. para resumir. Aonde? A loja, por enquanto, o ponto físico está sendo aqui na minha casa. Tem um cômodozinho ali da frente que a gente disponibiliza para rapaziada. Por enquanto, a gente não trabalha com venda nacional, entendeu? É só para dar cidade aqui mesmo, pessoal que gosta. A gente trabalha mais com roupa streetwear. E o outro, eu trabalho numa empresa de ferragem, entendeu? Ferragista. Vende ferro para construir, essas coisas, material de construção. Show de bola, show de bola. E aí você tá estudando, fazendo o quê? Escola normal? Isso, eu tô terminando o ensino médio, né? Eu tô no 2º ano. E eu tô treinando também academia, todo dia, à noite. E fazendo terapia 3 vezes por semana? Não, 3 terapias no dia, no caso. Por semana. Ah, tá. Um dia sim, um dia não, exemplo. Não, 3 terapias em um dia só, entendeu? Mas como assim? Tipo assim, toda segunda-feira Ah, eu faço 3 terapias, entendeu? Nesse caso é 3 terapias por semana, só que elas são num dia só, entendeu? Não é um dia sim, um dia não, entendeu? o mesmo terapeuta? Não, não, de terapeuta diferente. Quanto tempo faz? Faz que eu tô com 3. Agora eu mandei um embora, né? Porque tava pesado demais. Agora pode-se dizer que eu tô com 2. Bota aí um mês e meio. Tá, e resolveu alguma coisa? Hum, Não, Então tá. Então vamos trabalhar então? Vamos ver o que tá acontecendo aí, cara. vamos demais. Bora lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá então. Ó, se qualquer dúvida você pode me perguntar, tá, cara? Beleza. Só um pouquinho. Vamos lá, senhor Vitor Hugo. Bom, meu querido, vamos primeiro entender o que está acontecendo. Você falou para mim que desde outubro do ano passado que acometeu aí essas crises, essas coisas assim. É isso? Isso. Quando começou a emergir o problema, né? Tá, e você sabe me dizer assim o porquê que aconteceu isso aí? Tem algum motivo específico ou coisa do tipo? Não sei te dizer. Tipo Mas, assim, de cabeça assim, parece que não tem um prelúdio, entendeu? ah, Parece que é um conjunto de várias coisas pequenas ali que formam o legal. maior. Exemplo, me dá um exemplo de coisas pequenas que foram acumulando, você acha? Por exemplo, eu tinha nessa época aí ex-tóxica, né? Foi a segunda namorada que eu tive, entendeu? A mais recente também, segunda namorada que eu tive, e ela não fazia eu me sentir confortável perto das outras pessoas. Então, pode-se dizer que esse foi um prelúdio aí, né? Depois que eu terminei com ela, não é à toa que esse problema ele foi reduzido, bem dizer assim, né? Tá. O que mais? Deixa eu pensar. Eu sou uma pessoa, por incrível que pareça, apesar da fobia social, que sabe se comunicar muito bem.
Eu sei expressar bastante o que eu sinto. Não é à toa que o cara, a hora que eu olho pra pessoa e falo que eu tenho fobia social, ela duvida, entendeu? Ela nega, porque não parece que eu tenho. Eu sei internalizar muito bem o que eu sinto. Mas, de qualquer forma, as pessoas, no geral, elas me trazem um desconforto, mesmo sendo previsíveis. Eu consigo, tipo, antecipar o comportamento dela, evitar problema, evitar falar o que ela quer ouvir, tudo, entendeu? Bem dizer assim. Mas, de todo jeito, ela me incomoda. Mesmo ela quieta ali. Ela sozinha não me incomoda. A sociedade em si, entendeu? Uma pessoa, um grão, não me incomoda, mas um saco junto, sim. Entendeu? Tá, beleza. Bora lá. Vamos lá, então. Uhum. Olha só. Bom, primeira coisa, você tem uma coisa que tem muita gente que acha que é defeito, mas na verdade é uma qualidade, entendeu? Certo? É uma qualidade. Se você fosse 5 médicos diferentes, eu ia falar para você que já que você teria 5 laudos de diagnóstico diferentes. Graças a Deus você não foi em 5 diferentes. Tô muito feliz. Não, é verdade mesmo. Porque, cara, hoje tá uma loucura, cara. Hoje a epidemia tá de rótulos, né? TDAH. É isso, é uma luta para ver quem tem mais ali, sabe? Uhum. Então isso é uma loucura que acontece na nossa vida. Bom, cara, eu preciso mostrar para você o que tá acontecendo, como é que nós resolve essa treta aí. Tá? Beleza. A primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, um pouco de como a nossa mente funciona. E eu já falo assim, que o X da questão é justamente isso aí. Como é que eu organizo minha mente? Quando eu descubro as eficiências dela. Às vezes você deve saber um pouco do que eu vou explicar aqui, mas eu quero explicar de uma maneira diferente, que, cara, eu tenho certeza que no Brasil ninguém consegue explicar dessa maneira, porque eu já rodei o Brasil inteiro, atendo gente de fora também, e o pessoal falou, Marco, eu nunca vi isso que você explica, eu nunca vi em lugar nenhum, tá? Beleza. Então, assim, a primeira coisa que você tem que entender é que eu divido a mente em 3 partes para a gente poder compreender cada parte a sua parte, para você saber. Caramba, cara, isso aqui é top. Primeiramente, eu chamo de mente inconsciente, que ela é responsável por 2 coisas dentro de nós. Primeiro, o funcionamento do nosso corpo inteiro, tá? Então, primeira coisa, funcionamento do nosso corpo. E segundo, ela é uma mente que ela obedece, ela é obediente, cara. Obediente a quem, cara? Obediente a segundamente chamado subconsciente. Ou seja, por que ela faz o funcionamento do nosso corpo total? O coração bater, respirar e tudo mais lá. Essa é a função dela. E por ela obedecer, ela tem que obedecer a alguém. E essa mente subconsciente, você já ouviu falar de mente subconsciente? O que é a mente subconsciente, cara? A mente subconsciente ela tem várias características. Hoje a ciência fala que ela é responsável por 95% de quem nós somos. Então, exemplo. Tudo que você é hoje, Vitor Hugo, 95% da tua vida, da tua história, de quem você é hoje, tá? É o resultado de uma programação que está ali dentro, de coisas que foram sendo acumuladas. Então, memória de longo prazo, que eu dou esse exemplo aqui. Então, desde quando você nasceu uma folha em branco e tudo que foi desenhado pelos seus pais, professores, pastor, lá, tudo isso foi criando memórias aqui dentro. E essas memórias são, lógico, positivas e negativas. Então, exemplo só, ninguém nasceu com pensamento acelerado, ninguém nasceu ansioso, ninguém nasceu deprimido, ninguém nasceu nada, nascemos uma folha em branco e fomos sendo desencadeados ao longo da vida com essas coisas que a gente vai vivendo, tá? E se a gente não coloca a nossa mente em ordem, mostra, exemplo assim, você tem uma essência diferente da minha, mas nós temos uma essência divina. Se nós não colocamos a nossa essência, a nossa mente organizada, a gente não consegue usar o talento total que nós temos. Então, exemplo, hoje eu tenho 5 empresas, sexta com a digital, chego a fazer 12 atendimentos por dia, você fala, Marco, como é que você aguenta? Cara, eu durmo que nem um anjo, chega no final de semana, eu tô voando, cansado pra caramba, né? Chega de domingo, eu tô um caco. Cara, mas eu abasteço minha energia, segunda-feira eu tô no pega de novo, entendeu? Por que eu tô falando isso? Porque quando a tua mente tá em ordem, cara, você não se desgasta, você consegue dormir bem, você consegue fazer tudo, entende? Então, olha só, a ciência provou já também, Vitor Hugo, que nós nascemos para ser felizes, para termos paz e, cara, e para dormir bem, velho. Porra, isso é normal. Você dormia bem lá atrás, tá? Ok. Beleza, mano. E a ciência também fala que, na verdade, só, vamos se dizer, a espiritualidade, eu sou um cara que eu gosto muito dessa parte da espiritualidade. Quando nós falamos em coisas espirituais, Gálatas 5:18 fala que os frutos do Espírito Santo é felicidade, paz, alegria, amor, autodomínio. A ciência já chama de emoções e sentimentos, e essas emoções e sentimentos se transformam em substância química, tá? Então, exemplo, quando nós estamos tendo uma memória positiva feliz, o nosso corpo produz felicidade. Só que a ciência não chama de felicidade, chama-se de serotonina. Já ouviu falar? Sim, serotonina, dopamina. Isso, show de bola.
O que é serotonina? Quando eu estou feliz, meu corpo produz serotonina, eu fico feliz. Ok. Então, quando eu estou em paz, o meu corpo produz GABA. E quando eu estou organizado, o meu corpo produz melatonina, que é o caso seu que você está falando aí. Então, uma mente organizada, o meu corpo produz perfeitamente as substâncias químicas que me deixam em paz, feliz, dando um sono de qualidade, o famoso triptofano, ou qualquer outra coisa, que eu não vou entrar em tantos detalhes, mas só para você entender, é para a gente ficar top, beleza. Só que nem tudo são flores nessa vida, Vitor Hugo. Tudo o que acontece, existem experiências negativas também, meu querido. Faz parte do jogo, tá? Às vezes acúmulo de problemas ou coisas que estão acontecendo, às vezes eu não estou conseguindo resolver alguns problemas, então isso acumula dentro de mim, aquelas preocupações com o futuro, meu Deus, meu Deus, meu Deus, e se, tudo isso, juntamente com experiências do passado negativas, que também são emoções e sentimentos, se transformam em substâncias químicas. E o que são substâncias químicas negativas? Tudo que acontece com você, que causa em você sentimentos e emoções negativas. Exemplo, tristeza, angústia, ressentimento, raiva, ódio, ira, rancor, qualquer coisa negativa, tá? Ao contrário do positivo, produz em nós um hormônio chamado hormônio do estresse. Ou seja... Cortisol, né? Isso, meu querido. Justamente, não só o cortisol, mas a adrenalina também, tá? Adrenalina também? Opa, com certeza. Contanto que quando você entra num ápice de crises de ansiedade no físico, exemplo, dor de estômago, dor de cabeça, intestino preso ou solto, dores no corpo, é porque a adrenalina, o excesso dela faz o seu coração acelerar, faz dar sudorese, porque como sua corrente sanguínea, o sangue aumenta demais o fluxo dentro de você, a respiração encurta, você sua demais, dá dores nas juntas, tudo isso é a adrenalina que é a responsável por isso. Agora, o cortisol, o que ele faz, meu querido? Aqui que está o segredo. O cortisol, ele simplesmente bloqueia a ação da serotonina, da melatonina, do GABA. Marco, então por que eu não estou com sono, Marco? Porque a tua mente, o teu corpo está cheio de cortisol. E o cortisol ele bloqueia a produção de melatonina. Aí eu te falo, vai adiantar tomar melatonina? Não. A melatonina ela vai dar uma ajudinha ali, mas não vai resolver a treta. Magnésio, mas até também não resolveu, não. Magnésio, quando você está organizado, o magnésio funciona top, mas quando você está desorganizado, ele não causa efeito. Ah, entendi. Entendeu? Perfeito. Então, minha esposa toma magnésio, cara, tem que acordar ela, porque ela vira um bicho preguiça. Olha para você ver. Mas ela não tem nada, ela é extremamente organizada, a mente dela é organizada. Então, vamos lá, então. Essa mente aqui, eu falei que ela obedece, correto? Por que ela obedece? Porque se a tua mente está desorganizada, mas como assim, mano? Mente desorganizada, eu faço tanta coisa, mas é justamente quando eu digo desorganizada, é assim, ó. Você passou por um namoro tóxico, eu ainda não escutei sua história ao lento, mas eu estou te contando isso só para você entender. Por você ter tido experiências negativas ao longo da vida, às vezes você tem esse pensamento acelerado demais também, tudo isso. E como ninguém nunca te ensinou desde criança a pôr em ordem isso dentro de você, porque quando minha mente está em ordem, ela consegue até produzir mais coisas, isso acaba o quê? Eu, com essa falta de organização, eu acabo, às vezes, gastando muita energia com aquilo que não vale a pena. Estou dando exemplos, eu não sei como é que a gente não entrou a fundo, mas estou dando alguns exemplos. E quando isso acontece, daí eu passo por uma experiência com uma pessoa que, infelizmente, é tóxica. Aí eu começo a viver nesses momentos... Putz, calma aí, só um segundinho. E eu começo a viver nesses momentos aonde eu começo a me sobrecarregar de coisas, o meu corpo aqui, que ele é inconsciente, ele não sabe que eu estou em paz, a grosso modo. E ele entra no negócio que a gente chama de estado de alerta. Oh, meu Deus. E ele entra num negócio chamado estado de alerta. E esse estado de alerta que produz o hormônio do cortisol, adrenalina, ou seja, os hormônios do estresse. Só que não para só por aqui, Vitor Hugo. O que acontece nesse meio de campo? O meu corpo começa a viciar automaticamente nesses hormônios. Olha que loucura. E como ele começa a viciar, é como se fosse uma droga. A grosso modo, tá? Vou te dar um exemplo. É por isso que pessoas se sabotam e tem aquele termo utilizado para pessoas que se sentem confortáveis nesse ambiente que é mais tóxico ali, que é a estabilidade em meio ao caos, algo assim, né? Porque elas viciam nesse hormônio aí,
Ah, entendi. Justamente. Quer um exemplo assim, ó, lógico, um exemplo bem grotesco, pesado, mas é uma realidade simples. Uhum, Uma pessoa que é viciada em cocaína, o que é a cocaína? É a dopamina sintética. uhum. Então, quando ela cheira muito, ela não está cheirando a droga em si. É que o corpo dela viciou num hormônio chamado dopamina, que é um hormônio bom, o da dopamina, mas produzido de uma maneira correta. Uhum. Natural, Quando, né? tipo assim, eu vou pra academia, puxa ferro pra caramba, ou eu faço algo que eu conquisto algo, isso me traz um prazer chamado dopamina. Uhum. Opa, esse hormônio me causa um bem-estar. Agora, o exagero dele, quando não tem controle, acaba viciando. Então, a pessoa não é viciada na droga, ela é viciada na dopamina. No que a Então, droga causa. isso, o teu corpo acabou produzindo um forte impacto emocional em alguns casos, e ele desencadeou aquilo que eu chamo de, né, que chama de registro de memória. O corpo, ele registrou uma memória de adrenalina e cortisol, que se você não organizar a tua mente, o cortisol vai continuar atrapalhando o teu sono, vai continuar te deixando inquieto, e, cara, e futuramente, quanto menos serotonina, mais angustiado você vai ficar, cara. Lógico que a gente começa a ficar mal mesmo, pô, imagina, não tá dormindo bem, se você não dorme bem também não produz serotonina, vira um caos ali dentro. E todo o culpado, a grosso modo, é o quê? É uma mente desorganizada, e essa mente desorganizada, ela é simples. O que ela precisa fazer, mano? Bom, primeiro passo, eu desenvolvi esse método que é um passo a passo, que você vai ter que aprender. E como é que eu aprendo, Marco? Bom, são 5 sessões comigo só, meu querido. O meu método tem começo, meio e fim. E esse começo, meio e fim, cara, ele é simplesmente o seguinte, cada sessão é uma coisa diferente, a gente precisa trabalhar uma coisa diferente. Só que não para só por aí. Nossa, Marcos, só 5 encontros com você resolveria o meu problema? Vou te explicar, que é um pouco mais profundo do que você pensa. O meu método não é somente 5 encontros comigo. Nesses últimos 10 anos, há 6 anos atrás, eu desenvolvi um método online. Ou seja, eu peguei todo o meu conhecimento e eu encapsulei ele em 30 dias de aulas, que vai dar em média 1 hora e 15 por dia. São pequenos ensinamentos onde você tem que sentar, infelizmente, tem que sentar e aprender. Por quê? Porque, cara, você não almoça uma vez por semana. E a tua mente, uma vez por semana, ela vai demorar muito tempo para conseguir processar e ser organizada. Então, o que eu fiz? Eu encurtei o tempo. Então, diariamente, você tem pequenos ensinamentos, junta esse conhecimento, aí uma vez por semana a gente vai se encontrando, colocando isso em ordem dentro de você. A garantia que eu dou é o seguinte, você me viu na rede social lá os depoimentos, a pessoa com menos de 30 dias, ela resolveu problemas de anos da vida dela. De anos. Por que disso, Marco? Porque, cara, não tem segredo. As pessoas que elas adquirem o conhecimento, elas só precisam colocar em prática. Colocou em prática, te ensinei o quê? Simplesmente, olha só, uma das coisas que eu mais ensino no meio do método. Lógico que é muito conhecimento, cara, são mais de 10 anos de estudo, mas eu ensino você simplesmente, cara, a fazer com que essa mente comece a te obedecer, mas de maneira positiva. A gente consegue manipular o teu corpo para voltar a produzir essas coisas boas e parar de produzir essas coisas que estão atrapalhando o desenvolvimento da tua vida, do teu sono. Entendeu? Uhum. Tá conseguindo, tá entendendo até aqui? Perfeitamente. Pode Tá? continuar. Você percebeu, cara, que esse é um negócio. Cara, como assim nós vamos manipular minha mente? Mas aí que tá o jogo, cara. É o conhecimento. Entende ou não? Então, Uhum. assim, ó, quando eu sei como ativar a serotonina, a dopamina, quando eu sei como ativar a melatonina dentro da minha mente, dando ordem pro meu corpo, pronto, acabou, cara. Eu sei como é que eu consigo resolver isso aí. Por Uhum. isso que ainda jovem, ainda de 16, 17 anos, eu atendi esses dias uma de 17 que não estava dormindo nada. Bom, vários. Só alguns têm coragem de fazer depoimento, daí top de linha, eu sempre peço, se puder fazer, faz aí, se não quiser, não faz também, tá tudo certo, o importante é resolver. Mas assim, o grande intuito é, você vai aprender a ter um negócio que a Bíblia chama de autodomínio. O que é o autodomínio? Você aprender a dominar o quê? Que nem você falou para mim no começo, Marco, eu consigo dominar as minhas emoções, ou eu tenho esse lado racional meu. Legal, beleza. Às vezes você sabe até colocar isso no lugar, mas aqui dentro ele dá uma borbulhada. Você não transmite emoções, você sabe ter equilíbrio externo. O que você está tendo que aprender é organizar internamente com o conhecimento certo. É isso que você precisa fazer. Perfeito. Entendeu? Tá? Sim. Então, olha só, como é que nós podemos fazer? Bom, aí eu pergunto, você quer chamar a sua mãe para me apresentar ou eu apresento para você, depois você envia para ela a gravação e vocês veem junto? Como é que é?
Pode explicar para mim, depois eu explico para ela, ou então envia a gravação. Beleza, olha Agora eu só. vou botar. Então, como é que funciona, Vitor Hugo? Uhum. Como é que nós fazemos aqui? Como eu disse, são 5 sessões comigo, tá? 5 sessões comigo. Cada sessão a gente trabalha uma coisa diferente. Então, primeira sessão a gente trabalha uma análise de caso profunda, tá? Eu vou fazer algumas outras perguntas para me entender um pouco do teu histórico. Mas diferente de qualquer outra terapia, cara, eu sempre brinco que aqui a regra do meu método é quem vive de passado é dono de museu. Então, nós não fica tendo que ficar voltando no passado, ficar lembrando. Eu só preciso saber uma vez só para eu poder colocar isso dentro de uma ordem para eu poder te ajudar. Bom, então, primeira sessão, um mapeamento da tua vida, da tua história, dos seus pais, de saber, logicamente, uma vez só. Na segunda sessão, a gente vai trabalhar já um negócio que eu chamo de ressignificação. Cara, a gente já vai aprender a virar a página aquilo ali. Você já vai ter práticas que você já vai estar fazendo. E pode ser que na segunda sessão você já não tenha mais crise nenhuma, se você é que você tem. E já pode ser que na segunda sessão você possa até voltar a dormir. Marcos, você garante isso? Depende do teu empenho. Vou te explicar aqui já como é que é o teu empenho. Eu vou entregar 110% do que eu sei. Você precisa fazer a tua parte também, entendeu? Por isso que aqui é uma via de mão dupla. Não tem milagre, é um processo, tá? Então, primeira sessão, mapeamento. Segundo, ressignificação. A terceira sessão, a gente vai trabalhar o seguinte, a gente vai analisar, ver se existe mais alguma coisa que está fora do lugar da tua mente. Vamos se dizer, Marco, ainda eu tô com uma pequena dúvida ali. Opa, então a gente vai alinhar isso para que você não tenha mais essa dúvida. Porque toda vez que a gente tem dúvida, dúvida gera preocupação, preocupação gera ansiedade, bicho, tem choro, tá? Então, a falta de conhecimento que gera dúvida. Quarta sessão e quinta sessão eu chamo de reprogramação. Eu vou ensinar você a nunca mais ter crises ou ter qualquer tipo de coisa. E por isso esse negócio assim, Marco, eu penso pra caramba. Não, na verdade eu tenho um pensamento acelerado, mas em ordem hoje. Então não tem problema nenhum pensar demais. Não tem problema nenhum. Só que se você souber utilizar esses pensamentos, meu querido, ninguém te segura, tá? Ninguém te segura. Então, 5 sessões comigo. Além das 5 sessões comigo, Vitor Hugo, eu disponibilizo para você esse método online, tá? Que é numa plataforma chamada Hotmart, você já deve ter ouvido, imagino eu, né? Jovem pra caramba. Esse método aqui, ele tem 10 anos de estudo encapsulado em 30 a 35 dias, mais ou menos ali. Então, são pequenos ensinamentos diários que você tem, cara, sentar todos os dias ali, um horário do seu dia, fazer, aprender. E tudo que você aprende ali, você vai colocar em prática, porque são ensinamentos simples, como eu fiz no começo lá com você, mostrando como atualmente funciona, tá? Só que um pouco mais profundo e bem mais profundo, tá? Por quê? Porque, exemplo, opa, você começou hoje, primeiro dia, então vai ter lá uma quantidade de aula, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. No sétimo dia, opa, vamos para a primeira sessão. E aí, nessa primeira sessão, a gente fecha o primeiro ciclo dos 7 dias. Esse é o jogo. Por quê? Para tua mente não ficar ociosa durante toda a semana, sem ensinamentos e tudo mais tal. Entendeu ou não? Muito Beleza. Marco do céu, mas eu tô lascado, eu tenho coisa pra caramba fazer. Eu também tenho, 24 horas por dia nós temos, 1h15 não vai matar ninguém. Só a gente organizar o tempo aí dá tudo certo, tá? Segundo, você vai entrar dentro de um grupo de WhatsApp, onde eu faço acompanhamento praticamente diário, enviando algumas reflexões, algumas coisas que eu mesmo posto na parte da manhã. Porque às vezes tem pessoas que precisam ali de uma motivação, alguma coisa do tipo, eu faço. Tem gente que não precisa, mas está ali disponível para isso, tá? Segundo. Terceiro, você tem o meu WhatsApp disponível, Vitor Hugo. Vamos supor que num feriado, num sábado à noite, num domingo, você me mande uma mensagem. Marco, mas você atende? Com certeza, meu querido, você é um ser humano. Eu não sou aqueles caras que você tem que falar com a secretária para poder falar comigo, para poder... Não tem essa não, cara. Entendeu? Por quê, cara? Porque crises, às vezes, ela não escolhe dia e hora para acontecer. Então, às vezes, pode ser que você precise de uma ajuda ou tirar uma dúvida. Entende ou não? Então, assim, eu vou estar disponível para você. Você tem o meu contato aqui, o meu próprio WhatsApp tá aí para isso, tá? Ok, tranquilo. E quarto e por último, cara, uma vez por mês, eu faço uma mentoria em grupo. O que é isso, Marco? Uma mentoria em grupo, cara, ao vivo, tá? Então, todas as pessoas que estão dentro desse WhatsApp aqui recebem um link. Você clicou lá no Meet, tranquilo, a gente faz um ensinamento. Do quê? Sobre as 7 áreas da vida. Como assim, Marco? Cara, eu já falei de relacionamento, já falei de prosperidade financeira, já falei de vida mental, espiritual, emocional. Falei de todas as áreas. Vida profissional, como é que faz para a gente poder atingir objetivos, reconquistar isso? Porque o meu método não é apenas assim, vamos trabalhar a sua ansiedade. Cara, na verdade, uma mente desorganizada, você precisa aprender tudo. Vou te dar um exemplo. Eu tenho alunos, mesmo chamo de aluno, tá? Que não tem pessoa doente aqui, só tem pessoa que está desorganizada para desorganizar.
Eu tenho pessoas que terminou o método e falaram, Marco, cara, agora eu queria dar uma organizada na minha vida financeira, cara. Você tem alguma coisa? Eu indico o livro que eu já li, métodos que eu fiz, vídeos que eu assisti, coisas para ensinar você a investir o seu dinheiro, para você poder ter rendimento de renda passiva. Cara, então, tipo assim, meu, é um negócio extremamente completo. Então, não é um negócio chato. Pelo contrário, é um negócio muito interessante. Que quando você aprender, Vitor, ninguém nunca mais, você nunca mais vai depender de terapeuta, pensar em tomar remédio, ter que ir em médico. Cara, nessa parte não. Eu te garanto, se você fizer 100% bem feito o método, e em menos de 3 semanas você volta a dormir. Você pode ver os depoimentos ali, ó, que as pessoas falam, cara, na segunda sessão já não tá tomando mais nada, Marco, já voltei a dormir normal. Por quê? Porque tudo que eu faço é tudo intencional, é um passo a passo extremamente completo. Tá? E por último, só para finalizar, a cada 60 dias, eu atualizo o método. Então, até hoje, eu continuo estudando, eu não paro, entendeu? Então, esse mês agora, eu postei uma aula nova. Então, eu pego um ato, algum dado científico, alguma pesquisa científica que eu estou fazendo ao longo da vida, e aí eu vou lá e coloco no método de novo. Marco, a troco do quê? Você não precisa ficar lendo 30 dias alguma coisa, eu vou lá e te dou lá em 30, 40 minutos uma puta de uma aula sobre aquele assunto, você já sabe como a mente funciona, é só colocar em prática. Ou seja, uma mente em ordem, você produz naturalmente melatonina, volta a dormir, você produz serotonina, volta a ficar mais em paz, GABA, e você não fica mais com essa mente inquieta. Ô, Marco, mas e a questão da fobia? Então, a fobia tem a ver com uma insegurança interna. A insegurança interna a gente já resolve na primeira e segunda sessão também. Por quê? Porque essa segurança deve ter alguma coisa dentro de você, e a gente vai trabalhar isso para descobrir o que está lá. Entendeu? E a hora que a gente descobriu o que está lá, cara, é só a gente virar uma chavezinha lá dentro lá. E se a hora que você entendeu, falou, Marco, é só isso, cara, que está desencadeando isso? Então, se eu fizer assim, assim, assado, vai resolver? Vai. Entendeu? São pequenas coisas, o Vitor, que a gente modificando na tua mente, você virando a chave, vai resolver o seu problema. Entendi. Show de bola? Show de bola. Você é muito inteligente demais, bicho. Olha só, vamos lá. Cada sessão comigo, eu cobro um valor de R$150 normal, como essa aqui que eu estou cobrando agora. Tá? Então, R$150 eu faço um pacote. 5 sessões, 750. Tá? E para você adquirir esse método completo... Ah, outra coisa, isso aqui é de maneira vitalícia, tá? Nunca mais você vai precisar gastar com isso aqui, nunca mais vai precisar fazer nada. Às vezes eu esqueci de alguma coisa, se quiser voltar lá, eu posso. Daqui 10 anos, cara, mesmo depois que eu morrer, vai estar disponível isso aqui, entendeu? Perfeito, perfeito. Então, por quê? Porque, cara, eu sou um ser humano, eu não tenho que ficar esse negócio, daqui 2 meses tem que... Não. Só que é o seguinte, já te garanto, cara, você não vai precisar voltar lá. Depois que você pegou o jeito, você entendeu como é que funciona, mas vai estar lá. Vamos supor que um dia você fala assim, cara, minha mãe tá precisando, Marco, eu posso deixar pra ela assistir? Pode, por que não? Pô, não tem problema nenhum. Marco, mas eu posso voltar? Cara, é seu, tá bom? Você pode fazer o que você quiser. Então, isso aqui é de forma vitalícia. Esse método completo, 10 anos de uso, mais de 500 livros lidos, mais de 20 mil horas de estudo, eu faço também um valor de 750. Então, é um pacotinho. Um pacotinho que dá no valor de R$1.500. Deixa eu colocar aqui, ó. Tá enxergando bem para cá? Sim. 1.500, tá? Esse valor aqui é um valor à vista, normal, mas eu parcelo em até 12 vezes. Aí tem a taxa da maquininha, se for fazendo um parcelamento. Aí vocês escolhem. Cada quantidade de parcela tem um valorzinho X lá, tá? Marco, eu quero fechar já com você isso aí. Fechando, a gente já faz o cadastro na hora, já marca a primeira agenda, a primeira sessão, só que você já sai daqui começando a fazer o método para a gente não perder tempo, entendeu? Então não tem que esperar chegar a primeira sessão para começar a fazer. Ou seja, quanto mais rápido você começar, mais rápido o resultado. Perfeito. Alguma dúvida até aqui, meu querido? Não, tudo ótimo. Então vamos lá, então. Então, o que acontece às vezes, Vitor Hugo? Só para você entender aqui, que na nossa vida, a gente precisa tomar essa consciência. Muitas pessoas esperam, às vezes, assim, deixa que com o tempo isso aqui vai melhorar. Aí, quando melhorar, eu vou fazer alguma coisa, né? Eu vou fazer alguma coisa. Mas, quando se trata da mente humana, meu querido, nós temos que fazer alguma coisa para que o nosso corpo comece a melhorar. Não tem lógica, cara. Muita gente faz tudo ao contrário. Exemplo, eu vou tomar um remedinho que logo passa. Cara, no fundo da minha alma, isso já é artigo científico provando. Não passa. Porque o teu corpo que se habituou
a criar aquele problema, a criar aquela sensação dentro de você. Por isso que assim, ó, Marco, será que minha melatonina volta a produzir um dia? Bom, ela é natural, você é um ser criado por Deus. Ela só vai voltar a ser produzida a partir do momento que o cortisol parar de ser produzido. É simples assim. Vou te dar um exemplo simples aqui. Pessoas que passaram comigo aqui, cara, tipo, chegava assim, Marco, meu cortisol tá lá nas alturas lá. Eu falei, beleza, faz o exame antes de começar o método. A pessoa fazia, passava lá, sei lá, 20 dias depois ela fazia o exame de cortisol, cara, já tinha caído 70%. Tem um exame de cortisol? Tem como fazer. Opa, tem. Mas nem precisa. Se quiser fazer, pode fazer. Mas ele é um hormônio físico do corpo? Ele é, sim, com certeza. Ah, entendi. Ele é como se fosse um neurotransmissor assim também, entendeu? Quando a gente está em estado de estresse, ele produz, porque qual é a ideia dele? O cortisol em si, ele é um anti-inflamatório natural, porém, quando produzido em larga escala, ele começa a inflamar o teu corpo, entendeu? Ah, tá. Só que para que ele serve, na verdade? A adrenalina e o cortisol é o hormônio do estresse, porque quando nós estamos num estado de perigo real, é aí que eles produzem. Entendeu? Uhum. Quando eles estão num estado de perigo real, aí que eles produzem pra gente lutar ou fugir. Essa é a ideia principal. Agora, às vezes você tá sentado aí e o cortisol tá arrebentando você por dentro. Por quê? Porque a tua mente não para, você não consegue focar em outras coisas, a tua mente está acelerada em alguma coisa e aquilo que acaba desencadeando no teu corpo um estado de perigo iminente. Uhum. Então, qual é o segredo? A gente aprender a desativar o cortisol. Como? Organizando a minha mente. A minha mente ela vai tranquilamente silenciar. Aqui é um exemplo. Sim. Mas você mete 70 mil pensamentos por dia, meu querido. Isso a ciência prova. 70 mil pensamentos por dia. Se eu não sei organizar isso aqui, cara, minha mente virou uma bagunça. E aí um pensamento negativo puxa outro, que puxa outro, que puxa outro, que puxa outro. E isso que a ciência chama de ruminação mental. Você fica ruminando aquilo dentro de você. Quanto mais você rumina, mais cortisol. Quanto mais cortisol, menos melatonina. E aí, meu querido, aí lascou tudo. E aí tem que ir pro remédio mesmo, não tem o que fazer. Aí vai dando aranha para aguentar dormir. Só que até quando, né, cara? Entendeu? Até quando? Então, por isso que eu falo. Por isso que, só que é o seguinte, eu já falo desde já, eu sempre gosto de frisar isso aí, né? Se for para entrar no meu método, querido, a questão aqui não é dinheiro, porque eu já cheguei a cobrar 10 mil reais esse método aqui, já vendi muito. Por que você baixou, Marco? Cara, porque eu quero atingir, contanto que eu consigo atender só 40 pessoas por mês, não aguento mais. É o meu limite. Uhum. Tá, meu limite é atender 40 pessoas por mês. Então, tipo assim, vai saindo um, vai entrando outro, eu não consigo mais. Cara, por quê? Porque a minha intenção é conseguir pelo menos chegar a 500 pessoas por ano, entendeu? Que eu fiz a 1.300 nos últimos 5, fui fazendo. Agora, do ano passado para cá, que eu aumentei muito. Então, minha intenção, cara, é atingir, assim, uma quantidade violenta de famílias mesmo transformadas, famílias realmente voando, só que assim, tudo tem um preço. Qual o preço, Marco? Não é nem questão do dinheiro mais. É a questão do seguinte, eu vou entregar meus 110% para você, cara. Eu vou te ensinar tudo, cara, como é que tua mente funciona, como é que você desliga cortisol, como é que você deixa ela organizada, como é que nunca mais você vai ter crises futuras, você voltar a ter um sono de qualidade. A única coisa que eu peço é, cara, tudo que tiver no método, passa, cara. Simples assim. Marco, é difícil, cara. Você viu aqueles desenhos que eu fiz? É a coisa mais simples do mundo. Você tem que entender como é que tua máquina funciona, meu irmão. É só isso. É que nem um celular. Aprendeu a apertar os botões, bicho, ninguém te segura mais. Você vai conseguir aproveitar os 100% dele. Entendeu? Perfeito. Por isso que é extremamente importante a gente estar nessa parceria junto, né, Marco? Legal. Eu gostei, cara. Eu vou fazer, eu vou conversar com os meus pais, a gente vai ver, tal. Mas assim, por isso que eu gosto sempre de gravar quando é adolescente. Funciona. Isso eu te garanto. Desde que nós dois façamos uma parceria juntos. Cara, eu vou me doar 1000%. Só depende do seu 100% para você poder fazer bem feito. Sim. Fez bem feito, meu querido? Às vezes nem vai precisar tanto da minha ajuda. Lógico, para ajeitar, ser o guia, porque o método é extremamente completo. Entendeu? O método é extremamente completo. Mas lógico que eu tô aqui para isso, para poder te ajudar, né? Então, essa junção dos dois. Alguma dúvida até aqui, alguma coisa? Não, tudo bem explicado, bem completo. Tá, beleza, tá. Então, o que nós vamos fazer? Bom, aí vê certinho, você vai falar, sei lá, com seus pais, alguma coisa, vai falar com a sua mãe, né? Qualquer dúvida, eu te mando isso aqui por escrito também, só para saber, mas vai estar, eu já mando para você o vídeo, se você quiser reassistir alguma coisa ou mostrar para ela. Sim, eu vou mostrar para ela. E, Marco, eu tô com uma dúvida aqui, responde assim ou assim, assado. Só lembrando para finalizar, querendo entrar no método, eu mando o link para vocês, e aí você já me manda o seu WhatsApp, se você não tiver o cadastro na Hotmart, eu preciso de alguns dados só para a gente poder fazer o cadastro.
Cara, entrou, começou a fazer ali. A partir de hoje, a gente marca já a primeira sessão, vê certinho o horário que fique bom para você. Que Vai ser 5 sessões a partir dessa ou Não. mais 4? Não, a partir da próxima. Ah, tá. Tá? Isso aqui é uma consulta de apresentação, entender o seu lado e saber exatamente o que a gente precisa fazer. A partir da próxima, vai ser contada a primeira sessão. Então, beleza. Show de bola? Show de bola, fechou, perfeito. Beleza, meu querido. Desde já, então, muito obrigado. Me dá só uns minutinhos que já eu mando para você esse vídeo aqui, até cair para mim aqui gravar, já mando para você. Tá, E qualquer coisa, eu estou à disposição. Fechou. Obrigado, viu? Forte abraço. Tudo de bom. Forte abraço. Fica com Deus. Tchau.